meus queridos, graça e paz a todos vocês. É um prazer estar aqui de volta na gravação desse vídeo, onde nós vamos meditar na palavra de Deus. E convenhamos, não há nada melhor, do que a meditação da palavra de Deus. Ler as Sagradas Escrituras, meditar nelas é muito bom e muito importante para todos nós. Posto que lá no Salmo 119, versículo 105, está escrito o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Entendemos com esse versículo, com essa palavra, que se nós então não andamos segundo a palavra de Deus, se nós não meditarmos na palavra de Deus, se nós ignorarmos a palavra de Deus, andamos na mais densa treva, na mais densa escuridão. E isso não é bom para ninguém. Então é que o Senhor Jesus, quando ele se revelou, quando ele se apresentou para as pessoas, ele disse: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas, jamais andará em escuridão. Então Jesus é a nossa luz. Você que ainda não conhece Jesus, procure conhecê-lo. Você vai conhecer Jesus na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, porque ele é a chave hermenêutica da Palavra de Deus, de toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse. O ponto principal, o foco principal, a mensagem principal é Jesus, o Cristo, Yeshua HaMashiach, o ungido de Deus, o Senhor Jesus. Bom, qualquer dificuldade que você tiver com relação à leitura da Palavra de Deus, a um texto que você leu, que você não entendeu, você pode comentar, escreva aí, coloca na internet, coloca lá no teu comentário. Se eu puder te ajudar, eu vou ajudá-lo com o maior prazer, tá bom? E você também pode procurar o teu pastor na sua igreja, com certeza ele vai ter sabedoria do céu para te orientar, para explicar para você aquilo que você não está entendendo dentro da palavra de Deus, tá bom? Os pastores estão na igreja para fazer exatamente isso, para orientar as ovelhas do Senhor Jesus, tá bom? Então você pode procurar o teu pastor, mas também pode colocar no comentário aí algum texto que você leu na Bíblia, que você não entendeu, que está meio obscuro, tá dificuldade, você tem alguma dificuldade com relação à leitura que você realizou, que você fez, coloca lá e nós vamos estudar juntos. Vou tentar te dar uma resposta plausível para tentar esclarecer você, tá bom? Deus te abençoe. Vamos ler Marcos capítulo 9, Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 9, você vai acompanhar comigo a partir do versículo 14, tá? Possivelmente esses versículos vão aparecer aí no vídeo, Caso isso não ocorra, porque provavelmente, de repente eu não consiga realizar a edição do vídeo, você pode acompanhar comigo agora, tá? Mas eu vou me esforçar, vou tentar fazer aqui com que os versículos apareçam na tela, tá bom? Mas se não ocorrer, você ouve comigo aqui, pega a sua Bíblia, se você tiver Bíblia, e abra onde eu acabei de dizer, Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 9, versículos 14 em diante, nós vamos fazer a leitura dessa palavra. O título dessa mensagem, se eu tivesse que dar um título para essa mensagem aqui, seria o seguinte: você é uma pessoa que tem fé, uma fé real, verdadeira, você confia realmente em Jesus, confia realmente no que Deus pode fazer por você, independente de qualquer circunstância, ou você é só um oportunista, desesperado? Ou seja, é uma pergunta simples: você é um crente que realmente, é uma pessoa que realmente tem fé, que confia realmente, ou você é só um oportunista desesperado? Vamos ler? Vamos entender isso? Verso 14 em diante, diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo.
E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais retorne a ele. E ele, clamando, agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém? Graças a Deus. É uma história interessante, não é? Esse capítulo 9 do Evangelho de Marcos é um capítulo de uma profundidade assim, teológica muito forte, principalmente no início. Quando Jesus, nós observamos ali, ele vai para o monte, ele sobe para o monte para orar, leva consigo Pedro, Tiago e João, e deixa lá embaixo, ao pé do monte, os outros 9 discípulos, uma vez que ele subiu com Pedro, Tiago e João. Levou-os para orar com ele. Lá, o Senhor Jesus tem até uma certa dificuldade com eles, porque deixou Pedro, Tiago e João num determinado lugar e subiu um pouco mais adiante para orar. E a Bíblia diz que eles não conseguiam orar junto com Jesus. Eles não tinham a mesma força, a mesma veemência para orar conforme Jesus orava. Esses versículos que nós verificamos aqui nesse capítulo 9 fala sobre a transfiguração, que é uma coisa muito interessante ali, muito forte, que aconteceu ali no monte, na madrugada, né? Durante a noite, onde Pedro, Tiago e João puderam observar, puderam ver Moisés e Elias numa visão espetacular que Jesus lhes permitiu que vissem. Mas o nosso foco não é a transfiguração, não é esse texto aqui, não são esses versículos. Nosso contexto é outro. Muito bem. Jesus retorna da oração pela manhã, retorna junto com Pedro, Tiago e João. Lá embaixo, no pé do monte, está uma grande multidão, conforme nós lemos aqui, e os 9 discípulos que lá ficaram.
E havia uma balbúrdia lá, uma pequena confusão, né? Os escribas ali, os fariseus reunidos, os escribas, né? E estavam discutindo com os discípulos, com alguns da multidão ali, tinha uma certa confusão ali, já iniciada. Quando Jesus pergunta, o que é que vocês estão discutindo com eles? E aí um homem sai dentro da multidão, aparece dentro da multidão, se aperta, aparece na frente de Jesus e diz: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, arrilha os dentes, vai definhando, né? É um sofrimento absurdo, eu já não aguento mais, a minha esposa não aguenta mais, a minha família já não suporta mais tanto sofrimento, isso tem atingido a todos nós diretamente, e o sofrimento, a angústia é quase que insuportável. E eu trouxe o meu rapaz, o meu filho aqui, porque este homem, eu quero acrescentar aqui o seguinte, este homem, ele já conhecia Jesus de antemão, de ouvir falar. Ele sabia, pela notícia que corria na circunvizinhança e em todo Israel, que Jesus curava o cego, dando-lhe vista, Jesus devolvia a voz ao mudo, Jesus fazia paralíticos andarem, Jesus fazia até morto ressuscitar. Então esse homem tinha notícias de Jesus, sabia que Jesus poderia resolver o seu problema. Então ele pensou consigo na sua casa, ele disse: eu vou lá, eu sei onde ele está, eu vou lá e vou levar o meu menino, o meu rapaz, o meu filho, para que esse Jesus aí, que já fez tanta coisa maravilhosa, que já realizou tantos milagres, não é possível que ele não vá realizar esse milagre também na minha vida. Então eu vou levar o meu filho lá. E fez isso. Levou. Chegando lá, Jesus não estava. Jesus estava no monte orando. Estavam lá somente os discípulos, os 9. E ele, provavelmente, o mestre de vocês está aí? Não, não está. Foi ao monte orar. Está orando no monte. Não, aqui eu trouxe meu filho aqui. O problema dele é assim, assim, assim. Tem acontecido isso, isso. E o meu sofrimento é terrível, a minha angústia é terrível, e eu trouxe o meu filho aqui para que o mestre de vocês, para que o Senhor Jesus possa expulsar esse espírito maligno que atormenta o meu filho e de tabela toda a minha família. Os discípulos então ouvem o relato daquele homem, e o homem, óbvio, tem uma ideia naquele momento, com certeza, disse: olha, já que ele não está aí, vocês podem expulsar, que vocês andam com ele, vocês estão com ele 24 horas por dia, todo mundo aí diz que vocês acompanham-no aonde quer que ele vá, vocês são os seus seguidores, vocês são discípulos dele, então vocês podem expulsar, podem resolver o meu problema. Os discípulos encararam o desafio e começaram a orar, repreendendo, expulsando o espírito maligno, e não tiveram sucesso. Não tiveram nenhum sucesso. Passaram vergonha. Não conseguiram repreender o espírito maligno. Nesse interim, Jesus retorna. Jesus está retornando, descendo o monte. E nós observamos aqui, quando ele surge, este homem então corre para Jesus e conta a sua história, como nós já lemos. E Jesus, quando ouve do homem as seguintes palavras: roguei a teus discípulos que o expulsassem, ou que o expelissem, e eles não puderam. Jesus, muito decepcionado,
olha para eles e diz assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês acham que eu vou estar com vocês? Por mais 20, 30, 40, 50, 100 anos? Não, vocês estão muito enganados se vocês acham isso. Até quando vocês pensam que estarei com vocês? Até quando eu vos sofrerei? Jesus está dizendo: até quando eu vou testemunhar, viver situações de incredulidade como essa que vocês acabam de demonstrar? Até quando eu vou suportar a falta de fé, a falta de confiança no coração de vocês? Até quando? Jesus ficou muito decepcionado com eles. Nós podemos visualizar neste momento eles abaixando a cabeça, com vergonha, se afastaram. E Jesus olha para o pai do rapaz e diz assim: traz ele aqui. Jesus traz o rapaz, e quando o rapaz se aproxima, o espírito que estava nele viu Jesus, né? E com isso ele imediatamente agitou o rapaz com violência e caiu, jogou o rapaz no chão. E nesse momento aquele menino tinha o que nós podemos entender um ataque epiléptico violento, porque a Bíblia diz no versículo 20 que ele revolvia-se, né? Ele se rolava no chão e ia espumando pela boca, ele se contorcia. E perguntou então Jesus ao pai do menino, ao pai do rapaz. Jesus é bom em fazer perguntas, não é? Jesus é muito bom em perguntar. Jesus conhece todas as respostas. Mas por que ele pergunta? Porque ele quer ouvir. Ele quer que nós falemos. Porque ele quer que você fale. Jesus ama ouvir você. Talvez você não saiba, você não perceba, mas Jesus, ele tem prazer em ouvir você. O salmista Davi já nos deixou muito claro com relação a isso. Ele disse que quando ele clamava ao Senhor, quando ele dobrava o seu joelho para clamar ao Senhor, Deus lá da sua glória se inclinava para ouvi-lo. Deus tem prazer em nos ouvir, irmãos. Deus tem prazer em ouvir você, meu querido. E não importa qual seja a tua religião, não importa se você é crente, se você não é, não importa que igreja você seja, não importa onde você vá, onde você frequente, não importa. O importante é que quando você abre o teu coração, não está entrando nele uma religião, está entrando o Senhor Jesus. É a presença do Senhor Deus na tua vida que vai te direcionar para o céu. Não é a placa de uma igreja, não é uma religião qualquer, mas a presença de Deus na tua vida, no teu coração. Então, Deus ama ouvir você. Deus tem prazer em ouvir a tua oração, o teu clamor. Davi disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, Deus tem prazer em ouvir, Jesus tem prazer em ouvir você. Então, por isso que Ele é tão bom em perguntar. Porque qual é a lógica de se fazer uma pergunta quando já se sabe a resposta? Se eu pergunto algo para uma pessoa, é porque eu quero saber a resposta, porque a resposta da minha pergunta ainda está oculta até o momento de eu ouvi-la. Com Jesus não, nada está oculto. Ele já sabe a resposta. Jesus sabe o que eu vou dizer antes mesmo que as palavras se formem nos meus lábios. Ele sabe tudo, mas Ele quer ouvir-nos. Ele quer ouvir-me, Ele quer ouvir você. Fale com Ele, Ele te ouve. E aí Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo está acontecendo isso com ele? Já sabia, mas ele queria que o homem dissesse. Desde a infância, respondeu o pai do menino. E aí ele relata: e muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para o matar.
Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É aqui que entra, irmãos, a grande dúvida desse homem. Esse homem não tinha fé em Jesus. Ele não cria em Jesus. Ele não tinha uma perfeita fé, uma perfeita confiança em Deus. Ele estava ali como uma pessoa, um oportunista, desesperado. Ele estava desesperado, ele não sabia mais o que fazer. Ele foi procurar Jesus. Se naquele território, naquele lugar, houvesse alguém, qualquer outro que fosse, apresentando qualquer receita mágica, apresentando qualquer que fosse a receita para se libertar daquilo, ele iria lá. Ele iria lá. Ele é um oportunista desesperado. Então, quando a pessoa está desesperada, ele procura a mãe de santo, ele procura o terreiro de Umbanda, ele procura alguém que faça um feitiço, né? Porque aquele feiticeiro vai resolver o problema da minha família, vai resolver o meu problema financeiro, vai resolver o meu problema. Então ele vai lá, ele iria lá, este homem iria lá, se houvesse alguém que lhe apresentasse um resultado efetivo e positivo com relação ao problema dele. Ele não iria procurar Jesus. Mas a oportunidade, naquele momento, era Jesus naquela cercania, era Jesus naquele lugar, era uma oportunidade que ele não podia perder. Ele disse, olha, ele já realizou tantos milagres, tantas coisas grandes, tremendas, impossíveis a qualquer homem. Ele já fez, ele já realizou esses milagres, por que não realizaria para mim? Então eu vou lá, eu serei mais um atrás dele, porque eu estou desesperado e eu tenho que aproveitar esta oportunidade. Portanto, eis aí, este homem era um desesperado oportunista. Não era um homem que estava à procura de Jesus. Não era um homem que estava verdadeiramente à procura de Jesus. Por que algumas igrejas estão lotadas, sempre lotadas, cheias até a porta, até a calçada, até lá fora? Por quê? São pessoas desesperadas, que encontram ali, apresentaram para essas pessoas uma receita de um imediatismo absurdo, onde ele vai ali porque ele tem um problema que precisa ser resolvido. E o problema da salvação da alma, o problema de ter o nome escrito no livro da vida, isso não é problema. Isso não é explicado, isso não vem à transparência, isso fica em oculto. A pessoa não quer saber de nome escrito no livro da vida, a pessoa não quer saber de salvação em Cristo, a pessoa não quer saber do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário para a nossa salvação. Ninguém quer isso, as pessoas, a maioria não querem isso, eles querem só uma solução imediata e vão porque são desesperados, oportunistas, porque tem alguém naquele determinado lugar que vai fazer uma oração, que vai dizer algumas palavras para ele, que ele acredita que aquilo vai solucionar o seu problema naquele momento. São pessoas oportunistas, desesperadas. O grande erro do ser humano hoje é estar correndo atrás das bênçãos de Deus, mas não querem nada com o Deus da bênção. Esse é o grande problema. Este homem, se os discípulos tivessem de alguma forma alcançado êxito, expulsando o espírito maligno do filho dele, ele não ia esperar Jesus. Ele não ia esperar Jesus. Por quê? Porque o seu problema já tinha sido resolvido. O que eu tenho? Que conversa eu quero com Jesus? Não preciso mais dele. Meu problema já foi resolvido. Os discípulos já resolveram o meu problema, já oraram pelo meu filho, ele já está liberto. Vamos embora para casa, tocar a vida. O que temos com Jesus? Ele nem aqui estava no monte orando. Os discípulos dele resolveram, vamos embora. Já está resolvido o nosso problema. Eu não tenho que ter nenhum relacionamento, nenhuma comunhão com Jesus. Eu não tenho que me comprometer com ele, não tenho que ter compromisso com ele, porque o meu problema já foi resolvido, já está tudo certo. Ele só permaneceu, porque sabia que Jesus retornaria do monte. Ele não ia ficar lá a vida inteira,
não ia ficar lá o tempo todo, para sempre. Ele retornaria, uma hora ou outra ele retornaria, como retornou. É por isso que ele fala dessa forma. É por isso que este homem, por esta razão, a razão do oportunismo desesperador, ou do oportunista desesperado, é por esta razão que ele fala dessa maneira. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ou seja, eu ouvi dizer, eu ouvi falar aí, me deram esse endereço aqui, vi na televisão, li no livro, li no panfleto, o senhor estaria aqui, coisa e tal. Se o senhor puder fazer alguma coisa aí, faz por nós. E o que eu puder fazer pelo senhor, pela senhora, eu faço, em troca. Jesus ouve aquelas palavras daquele homem e Jesus percebe imediatamente a falta de fé dele, a falta de confiança. Percebe que aquele homem estava ali apenas para aproveitar uma oportunidade que ele achava ser única na vida dele. E Jesus disse assim: você me disse se podes. São esses os seus termos para comigo? O Filho do Deus Altíssimo, aquele a quem o Pai outorgou poder, todo o poder, tanto no céu quanto embaixo na terra, e você se dirige à minha pessoa, se podes. Eu vou te dizer uma coisa, meu filho, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O homem, naquele momento, começa a chorar. As lágrimas invadem o seu rosto. E ele, soluçando, fala com Jesus: eu creio, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, me perdoa por estar aqui só para aproveitar a oportunidade, me perdoa por estar aqui só como um oportunista desesperado. Eu quero mudar o meu foco neste momento. Eu estou aqui em tua presença, porque sei que o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo, porque eu sei que o Senhor me amou tremendamente, me amou de uma tal maneira que eu não posso nem expressar. Eu quero mudar o meu foco e dizer que eu estou em tua presença porque eu te amo. Estou em tua presença porque eu sei que o Senhor há de ter misericórdia de mim e me salvar. Eu estou em tua presença porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é o Senhor. Perdoa-me a minha falta de fé. E aí Jesus, vendo que a multidão ali continuava concorrendo entre si naquela bagunça, ele repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. Amém. Jesus ordenou ao espírito maligno e ele saiu na mesma hora. O rapaz foi liberto, já no chão, cansado, porque o inimigo tirou-lhe quase que todas as forças, e ele desmaiado no chão. A multidão pensava que ele tinha morrido, mas Jesus toma-lhe pela mão, o levanta e o entrega ao seu pai, que segue a caminhada feliz da vida e cheio de fé. Quem é Jesus para você? Jesus é só não resolve tudo? Ou Jesus é o salvador da tua alma, salvador da tua vida? É o responsável por ter escrito o teu nome no livro da vida. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É muito forte essa palavra. O relacionamento com Jesus é diferente de ter somente uma relação com um grupo de pessoas, uma igreja qualquer, onde se fala o nome de Jesus e onde se diz que ali todos os seus problemas serão resolvidos. Não é bem assim. Jesus nos garante que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. É lindo isso, ele nos dá a segurança de que nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Está por aí buscando bênçãos. As bênçãos do Senhor nos alcançam. Chegando em casa, os discípulos perguntaram para ele:
Mestre, por que nós não pudemos expulsá-lo? Por que a gente não conseguiu? Por que nós não conseguimos? Nós repreendemos, nós falamos em teu nome, nós repreendemos. Por que a gente não conseguiu? Jesus disse, meus queridos, esta casta de demônios, ela não sai, ela não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Que a tua vida seja consagrada ao Senhor. Consagre-se ao Senhor. Humildemente, Deus vai te honrar na terra, porque no céu já há garantia de que seremos honrados, porque temos a certeza de que para lá iremos. E quando o livro da vida for aberto, o meu nome, o seu nome, será chamado lá. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que essa palavra fique no teu coração, e que o Espírito Santo do Senhor te conduza à leitura da palavra, à meditação da palavra, todos os dias da tua vida. Prosperidade e paz da parte de Deus Pai na tua vida.